Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez continuar nosso estudo a respeito da ligação dos números com os planetas, os astros, certo? Já falamos número 1 e número 2, o Sol e a Lua, respectivamente, onde no vídeo número 1 falamos de como a gente pode se espelhar, aprender um pouco com o Astro Rei, de como ter mais direcionamento, um senso de concentração e para usar essa energia na realização dos objetivos da nossa vida. Já o vídeo da Lua, falamos muito da nossa ligação com a espiritualidade, certo? Se você é uma pessoa preocupada com esse aspecto de religião, com esse aspecto de oração, com esse aspecto de um desenvolvimento interior, é um vídeo que eu recomendo porque ali a gente fala muitas coisas de como a energia do número 2 e a energia da Lua falam desse aspecto da vida, do aspecto do nosso desenvolvimento na espiritualidade, né? Algumas coisas bem interessantes. Então aqui hoje falar a respeito do número 3 e do astro Júpiter, que no primeiro olhar, eu mesmo, quando eu vi isso assim, eu fiquei um pouco confuso como é que poderia ser e fiquei muito tempo examinando, né, a ligação entre esse número e esse astro em específico, porque realmente é um assunto que existe na numerologia, mas existe pouca explicação. Então eu estou aqui fazendo essa série de vídeos numa tentativa de diminuir essa distância e aprender um pouco mais também. Então, Júpiter, na astrologia, no seu mapa astral, tem a ver com uma força de expansão, tem a ver com uma área da sua vida, um jeito na sua vida de ter desenvolvimento, de ter progresso, de ter prosperidade. Ele é apelidado de o grande benevolente, ou seja, é como aquele avô que permite o neto comer chocolate antes do almoço e sempre dá uma mesada bem farta. Então, essa preocupação amorosa, misericordiosa, podemos dizer assim também, com o bem-estar da pessoa é o que emana de Júpiter. E isso, o que a gente pode ver em ligação número 3? Num primeiro olhar, bem pouca coisa mesmo, tá? Pra ser sincero, é pouca coisa, mas a gente vai ramificando as coisas e vai vendo onde é que eles se interligam mais na frente. Porque o número 3 tem a ver com a criatividade, tem a ver com a comunicação, tem a ver com a arte, tem a ver com a palavra, o uso da palavra. Então, no primeiro olhar, realmente parecem coisas muito separadas. Mas depois a gente pode parar para pensar o quanto a nossa palavra impacta nos reflexos das coisas que acontecem na nossa vida. Tanto a palavra falada, que essa é mais óbvia, é mais palpável, eu acredito que todo mundo aqui acredita que é algo mais perceptível o efeito dela, mas também a palavra pensada, como ela é responsável pelos eventos que vão se desdobrar na nossa vida, pelas coisas que a gente vai vivenciar e, num certo sentido, como ela pode nos auxiliar a se desenvolver, a gerar um movimento mais positivo, mais próspero na nossa vida. Como, enfim, eu posso fazer para ganhar um chocolate antes do almoço? É através da palavra. Muitas vezes a gente pode perceber isso. Agora, tem um filósofo alemão chamado Abdruschin. Abdruschin, ele fala que a palavra pensada, ela ocupa um lugar no universo. Não é uma coisa que a pessoa só pensa e aquilo desaparece depois do mesmo jeito que passou. Não. A pessoa pensa, se ela se concentrar muito naquilo, aquilo ocupa um lugar no universo e aquilo pode acabar acontecendo com alguém. Ele fala que não necessariamente vai cair sobre a pessoa que estava pensando, mas pode, como se fosse assim, uma nuvem de energia se concentrar e depois cair um raio, cair uma chuva sobre alguém lá em outro lugar. Então, o exemplo que ele cita é pessoas, por exemplo, que assistem muita notícia de crime, muito filme violento. A pessoa vai concentrando a sua atenção naquilo, seu pensamento naquilo, e em algum momento aquilo começa a gerar uma forma de pensamento que vai ter um reflexo na vida de alguém. Então, no sentido da expansão aqui, das coisas terem um desenvolvimento, das coisas acontecerem, das coisas se movimentarem em direção a uma causa específica ou a um efeito específico. É disso aqui que a gente pode ver uma ligação daí da força do número 3 com essa força da expansividade de Júpiter, certo? Então, tem algumas coisas nisso ainda, por exemplo, a gente pensando nesse sentido do pensamento, nesse sentido do uso da palavra. Perceba, por exemplo, quando você vai a um restaurante e nesse restaurante tem um garçom mal-humorado e um garçom bem-humorado, certo? O número 3 está falando também dessa capacidade humana de expressão, ou seja, desde o jeito que eu me visto, até o jeito que eu me porto, até o jeito que eu faço as coisas, até o jeito que eu falo as coisas, tudo isso é a minha expressão pessoal, tudo isso.
Então, quando eu vou num restaurante, eu prefiro aquele garçom mais simpático, mais conversador. Isso deixa a refeição mais saborosa. É impressionante. A experiência toda fica melhor. Então, se isso opera ali no espaço de um restaurante, uma coisa de cerca de 1 hora, isso tem um efeito que dirá na nossa vida, que dirá a capacidade de eu me expressar de forma positiva perante a vida. Então é uma coisa que já é muito falada, já é muito presente na vida das pessoas, né? Desde o estoicismo até filosofias de vida mais recentes aqui da humanidade, de olhar para a vida com uma expressão natural, um jeito de ser mais tranquilo, mais amigável ao universo, vamos dizer assim. Já está falando de a gente encontrar uma forma de se expressar com mais tranquilidade, com mais leveza, com mais alegria. Tudo isso tem a ver com o número 3 também. Ele é um número ligado na alegria. Então, isso aí é uma das coisas que tem uma ligação que eu vejo muito direta de Júpiter com essa face do número 3, que é a face da alegria. Perceba na sua vida como é melhor, como é mais fácil, como é mais próspero fazer aquilo que te traz alegria. E perceba como isso abre portas, como isso abre caminhos, como isso causa essa expansão acontecer na sua vida. Perceba isso. Então, essa ligação com o sentimento de alegria também promove essa expansão. Voltando ali ao exemplo do garçom, mas pense aqui no exemplo do seu dia a dia, no seu trabalho, por exemplo. Porque tem pessoas que às vezes o trabalho em si não é o que a pessoa mais gosta, o que a pessoa mais assim se emociona. Mas o ambiente de trabalho talvez seja. Talvez a pessoa esteja num ambiente muito legal, pessoas que ela se entende. Ou às vezes o contrário, o ambiente não é muito legal, as pessoas não são muito legais, mas a pessoa se sente bem fazendo aquilo. Então tudo volta para esse aspecto de sentir bem fazendo aquilo que faz. Isso promove uma expansão, isso promove um desenvolvimento, isso promove um movimento de crescimento, de prosperidade na vida da pessoa, que é, de certa forma, uma das coisas que o astro Júpiter fala também lá, se você olhar o seu mapa astral. Expansão, prosperidade, movimentação, crescimento, desenvolvimento. São coisas aí que tem a ver com isso também. Então tem uma coisa também muito interessante, que é uma coisa que eu estava pensando aqui, realmente tem pouca numerologia e muito pensamentos meus nisso aqui que eu vou falar agora, que tem a ver com a expressão da natureza. Por quê? Júpiter é o nome romano desse cidadão, né? O nome que a gente deu aí para os planetas, que a gente fala hoje, é o nome que os romanos deram. Mas os gregos chamavam a mesma pessoa de Zeus, certo? O senhor dos raios. Então, o raio é uma expressão da natureza. E aí, nesse sentido, eu fiquei pensando assim de o raio ser esse intermediário entre o céu e a terra. No mesmo instante que ele se apresenta, ele praticamente já está nos dois lugares ao mesmo tempo. Então eu pensei nisso, no sentido de expressar, vivenciar, fazer, pensar, falar, mas aqui na Terra, as coisas que eu sei que são do alto, as coisas que eu sei que são sagradas, as coisas que eu sei que são divinas. E eu sei que isso só pode ter um reflexo positivo na minha vida. E isso é uma coisa que eu estou buscando, eu juro para vocês, nesse momento eu estou lutando aí com algumas coisas internas para viver mais isso, viver mais essa expressão positiva, essa expressão mais de uma natureza saudável na minha vida, por uma série de motivos, por uma série de questões. Então, quando eu estava pensando nisso do raio, como ele faz essa intermediação entre a terra e o céu, eu pensei também no que Jesus falou, de que é preciso a pureza de uma criança para chegar no reino dos céus. Que isso é uma coisa que tem uma ligação direta com o número 3. O número 3 está falando também, além da comunicação, além da palavra, além da expressão pessoal, está falando da criatividade e está falando também da criança. A gente já falou do número 1 e do número 2, e a gente falou brevemente também do texto de Hermes Trismegisto, que fala que o Sol é teu pai e a Lua é tua mãe. Então temos aí o número 1 e o número 2. Então, na numerologia, o número 3 tem uma energia semelhante à energia da criança. Não quer dizer que Júpiter é filho do Sol com a Lua, tá? Não vá para esse lado aí, porque nem eu sei o que pode acontecer, porque nunca olhei desse sentido aí. Mas é no sentido de uma semelhança energética, tá certo? Por causa justo disso. Número 3, alegria, criatividade, esse bom humor, esse desprendimento, que é coisa que a gente vê numa criança. E é isso que a gente precisa
conforme falou o Mestre Jesus, para voltar para a casa do Pai, para chegar de volta ao reino dos céus. Então aí a gente vê a expansão espiritual nossa acontecendo. A ligação de Júpiter nesse sentido de uma expansão agora no sentido espiritual. Primeiro a gente falou no campo material, dia a dia, trabalho, dinheiro, oportunidades. Perceba, por exemplo, desde uma entrevista de emprego até uma promoção, por exemplo, quantas coisas positivas acontecem com a gente simplesmente por a gente ser uma pessoa bem-humorada, simplesmente por a gente ser uma pessoa de boa comunicação, uma pessoa alegre, uma pessoa mais tranquila. Quantas coisas boas. E isso tudo tem a ver com essa força de expressão, essa força do número 3, que, como a gente disse, tem a ver com Júpiter, tem a ver com a expansão da nossa vida. Então, desde relações mais superficiais até relações mais íntimas, o quanto a comunicação, a palavra, a alegria é importante para isso. E agora estamos falando dessa expansão espiritual. O quanto se dá efetivamente através do que a gente expressa, através do que a gente faz, através do que a gente fala. Então eu procuro observar isso na minha vida e é uma coisa que eu acredito que tem um certo benefício. A gente começar a olhar por esse lado também. Olhar pelo lado do que eu estou expressando, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Que realmente traduz essa pureza superior, vamos dizer assim. Traduz essa pureza superior para poder eu caminhar de volta para o lugar que eu quero chegar, que é o reino dos céus, que é a casa do Pai. Então tem algumas coisas aqui que a gente falou hoje que é bem ligado na numerologia, algumas coisas que é bem ligado na astrologia, e esse detalhe agora que falei de raio e Jesus e reino dos céus e menino e tal, é minha cabeça aqui criativa, juntando os pedaços e encontrando uma linha de raciocínio, tá? Mas, por favor, pense nessas coisas. Não pense que é assim, tá bom? Que eu já sei de tudo, por favor. Pense. Veja o que faz sentido para você, veja o que você pode usar na sua vida. Veja o efeito da sua palavra, o efeito da sua expressão pessoal. Olha, saiu de você, já está expressando. Então, desde o jeito que você se veste, até o jeito que você se comporta, já está dentro dessa expressão. Então, avalie, pense nisso. Vamos ver, porque eu estou vendo na minha vida também, igual eu falei. Vamos ver como a gente pode ter uma expressão natural que conduza mais a um desenvolvimento positivo, que conduza mais a essa prosperidade que a gente está buscando. Tá bom?